Salve, renegados! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Nerd. Estamos aqui para falar sobre mais um episódio de Gachakuta. Hoje vamos falar aqui sobre o episódio 8 e vamos comentar aqui totalmente sobre o que aconteceu nesse episódio. Inclusive foi revelado o nome do conjunto que o Rhodos usa e percebemos que não é só um objeto, somente as luvas dele. Também tem outros objetos nesse conjunto todo. E praticamente também observamos também que o Rhodos finalmente descobriu como funcionam os poderes dele. Mano, aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Bota aquele meme do pastor, Ana. Sai da frente, Satanás! Revela o dom dele. Amém. Vamos começar aqui falando sobre o episódio, que tem muitas partes que eu gostei bastante do episódio, mas tem outras também que eu achei bastante importante para comentar aqui, que não aconteceu nesse episódio, mas aconteceu nos episódios anteriores. Primeiro de tudo aqui, entrando na conversa assim, vamos falar sobre o Rhodos se culpando novamente. Velho, isso já tá cansativo, isso já tá um saco. Rhodos, todo mundo já entendeu que você tá triste por não poder usar seus poderes. E se todo início de episódio tiver essa mesma exceção de saco, todo mundo vai ficar, mano, que coisa chata. Por mais que isso constitua os personagens, esse livro já diz tudo, a jornada do herói. Esse livro aqui, se você não percebeu, a jornada do herói. Mas tipo, mano, não faz sentido também. Você pera pra pensar, todo episódio é a mesma coisa. Eu não consigo usar meus poderes, tá ok. Mas tipo, Rhodos, todo mundo já entendeu que você não consegue usar seus poderes. Claro que depois do episódio você percebe por que o Rhodos tá daquele jeito. Foi simplesmente porque ele pensou que o Gris estava morto. Bem, todo mundo que assistiu o episódio 6 pensou a mesma coisa. Porque eu sou muito mais forte que vocês. Eu sou muito melhor que vocês. O Gris está vivo. Só que o Rhodos não sabia. Por isso que ele estava para baixo, pensando que por mais que ele tenha conseguido proteger outras pessoas ali, ele não conseguiu salvar o cara, então ele estava para baixo por conta disso. Por mais que seja por outro motivo, já é o terceiro episódio que eles começam do mesmo jeito, então fica meio estranho. Não sei se vocês também pensaram desse jeito, se vocês ficaram, pô, caraca, de novo, do mesmo jeito, da mesma forma. Não da mesma forma que em forma narrativa, mas da mesma forma de pensamento do Rhodos, tipo, pô, eu sou inferior por conta que eu não consegui usar meus poderes direito. E quando eu consegui usar meus poderes, eu não consigo ver isso. Eu só consigo ver somente que eu sou fraco porque eu não consigo usar da forma que eu quero. Praticamente é isso. E depois vemos também que ali chega uma pessoa ali que eu achei bastante importante, além do que eu vou falar futuramente, que é simplesmente a mocinha com poder de cura. Mano, eu achei essa personagem totalmente legal de ela aparecer. Ela tem um formato assim que eu gostei bastante, que eu acho que ela vai ser importante pro futuro da obra, porque não faria sentido comentar isso, que é uma grande observação, que somente ela, nos Zeladores, tem poderes de cura. Então ela é a única personagem que vai poder curar o pessoal se acontecer uma grande guerra. É uma coisa a se pensar, né? Se tiver uma grande guerra, se tiver um grande tumulto ali, ela vai ser a única que vai poder salvar todo mundo. É um grande ponto de se pensar, porque tipo, se todo mundo depender dela, tem outra pessoa que também tem um anti-Sirius personalíssimo que consegue curar as pessoas. Seria bastante importante se tivesse isso, né? Até nos arruaceiros, né? Porque imagina, o cara lá apanhou igual pandeiro no meio da roda de samba e simplesmente ele volta pra lá. Será que tem alguém que consegue curar ele? Ele é bastante também interessante, porque ele mostra daquele lado. Tem que ter também do outro lado também, né? Alguém que consiga curar. E uma coisa assim que me deixou bastante alegre é que eu vi a primeira vez na humanidade, do nível assim de anime, um negro como líder de uma organização. Eu gostei. Já começou com eu gostando da personagem lá que aparece lá, a secretária, que é negra também. Mas o líder me deixou totalmente pensativo assim, do nível máximo, falando, caraca, coisa legal. Só aconteceu isso uma vez no anime que eu fiquei totalmente impactado, que foi o Rock Lee. Rock Lee, meu Deus. Killeby, desculpa, é parecido. Nada a ver. Mas não é nada parecido em filosofia. Mas tipo, o Killeby é um personagem negro que modificou muito
a jornada, vamos assim, dos animes. Porque, se você for ver, nunca a gente viu um personagem negro com uma grande característica como foco principal. Claro, ele não era o protagonista, mas por estar perto do protagonista e ser o cara que ensina o protagonista, porque ele é o cara que ele mais sabia, isso foi uma grande ajuda, porque você acaba entrando nesse universo de mangá e anime, colocando um personagem negro, tipo, ó, esse cara tem uma importância gigantesca. E o líder da organização Zeladores, ser um negro, também me deixou impactado, porque eu pensei, caramba, pela primeira vez, o cara mais foda do grupo é o negro. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Impossível de acontecer no Japão, mas aconteceu. Mas, sem brincadeiras à parte, tipo, não é só no Japão, né? Você nunca vê assim, tirando algumas obras que são feitas por negros, você não vê uma grande representatividade de um negro no universo conjunto, sem ser, como assim, um personagem negro criado do zero. Sem tirar aqueles clássicos, né? Super Choque, aquele Lanterna Verde, que é simplesmente negão da Liga da Justiça. Vamos contar nos dedos aqui os personagens de super-herói que são negros. Lanterna Verde, Super Choque, eu vou dar o Capitão América, que agora tá saindo, por mais que eu não goste dele, eu gosto mais da versão dele como Gavião, tá? Eu gosto mais dele como aquele personagem que ele voa, como se fosse uma águia. Também, mano, são poucos personagens que você dá pra contar no dedo. Mas vamos assim, o Mário Morales do Homem-Aranha. Mas tipo, são poucos personagens. Quando você vê mais um entrando, você fica até feliz, como negro. Não só como negro, né? Mas como personagem, porque eu vejo que os negros estão sendo adicionados na cultura, tanto japonesa como assim, de filmes e etc. Outra coisa que eu gostei também é que o líder cita simplesmente sobre a fronteira e fala sobre a mulher que vivia na zona proibida. Eu achei essa parte bastante interessante, mas também achei um pouquinho obsessivo da mulher ficar olhando pro céu, vendo as pessoas caindo. Que depressivo, né? Pelo amor de Deus, mulher, acorda pra vida, vai fazer uma coisa, vai lavar uma louça, a utilizar um utensílio personalizado. Mas vendo as pessoas caindo do céu, sem brincadeira, isso é totalmente deprimente. E eu pensei, caraca, tá doido, que mulher maluca. Mas ao mesmo tempo, isso também foi uma coisa assim que me deixou um pouquinho pensativo sobre essa fronteira. O que seria essa fronteira? E como poderia se passar nessa fronteira? Claro que isso vai ser esclarecido mais à frente na obra, mas eu fiquei um pouquinho pensativo sobre isso. E também sobre a conversa de o Giv não ser uma pessoa totalmente boa, entendeu? O Giv pode ser uma pessoa totalmente negativa, porque não só pessoas boas conseguem tratar um item bem, entendeu? Nem toda pessoa consegue tratar um item com carinho. Tipo, até uma pessoa má consegue utilizar um item com carinho. Então foi uma pastinha que eu fiquei até legal, assim, que foi uma conversa bastante assim, ou bastante objetiva, para que a gente venha entender o conceito do universo ali. Porque os arruaceiros, de início, o Rudos pensava, por que estão ali? Tem um motivo. E vemos ali também que a minha cruz, o Rudos, chama o Rudos para conhecer a base e apresenta ao Rudos a primeira droga do universo. Conhece ela? Os doces e a caldeira do diabetes. Então se afaste dela, amigo. Se afaste dela. Corra. Literalmente. E praticamente apresenta ali. E uma coisa assim que eu achei bastante interessante é que os doces naquela sociedade é como se fosse um padrão para os chicos, ou seja, por Rudos, né? Que morava lá no paraíso. Mas para o pessoal lá de baixo, os doces são como coisas que são para nós, tipo, os doces são como se fosse algo normal, como é pra gente, entendeu? Normal. Porque a sociedade, ela faz doce, essas coisas como faz normal. Mas para Rudos, é como se fosse algo absurdo. Meu Deus, um doce. Uma coisa que só rico come. E eu tô comendo. Vou ficar viciado. Mas brincadeira à parte, uma coisa assim que eu achei bastante engraçado também foi ela falando: ah, que isso? Quer dizer que lá em cima também fazem bullying? Ah, desculpa, Rudos. Aqui também se faz bullying.
Pô, mano, você não vai sentir falta disso, porque aqui acontece toda hora. Que sociedade que não tem bullying, atire a primeira pedra. Eu tô vendo um mutirão de pedra caindo sobre mim. Mas, tipo, pensando bem, é uma coisa até normal, porque, tipo, tudo que tem de positivo numa sociedade e negativo deve ter também na sociedade de cima e de baixo, tendo cada um o seu nível adquirido. E podemos ver ali que também é mostrado como o poder do Rudolph funciona. Primeiro de tudo, ele utiliza objetos quebrados. Ele não consegue utilizar objetos que não esteja, ou seja, foi usado ou é usado ou tem algum defeitinho nele, porque ele já consertava os objetos lá em cima, no paraíso. Então, essa característica se adaptou ao objeto dele. Então, pode-se dizer que se esse objeto consegue fazer, ele ia utilizar eles com poderes ali que ele especifica, mas com um limite, ou seja, tem um limite para utilizar. E esse limite seria também através do Rudolph, né? Quando ele consegue utilizar aquela luva que é o objeto dele, que faz parte do conjunto, que você vai perceber logo à frente, que eu vou falar no final, que foi revelado no final do episódio também, que essa luva, ela tem o poder de um conjunto. E esse conjunto, eu vou falar o nome dele, que deixaram ali no finalzinho. Mas essa luva, ela me deixa bastante interessado, porque o Rudolph não consegue usar todo o limite dela. Seja porque ele tá começando a utilizar agora, também fazia um pouquinho de sentido, né? Claro que o protagonista, vamos dizer assim, o Naruto não conseguiu usar todo o poder da Kurama logo no clássico. Ele teve que precisar do Shippuden pra utilizar o poder todo. Então faz um pouquinho de sentido o Rudolph não conseguir utilizar tudo. Mas o que me deixa um pouquinho sem entender é como funciona em cada objeto. Porque ele consegue utilizar cada objeto que foi quebrado ou pegado ali. Mas qual poder ele libera em cada objeto? É um poder diferente ou é o poder o mesmo? Ou será que cada coisa que ele pensa ele consegue fazer num objeto? Percebemos que essa luva tem uma qualidade diferente. E isso pode ser mais explicado por alguns pontos. Exemplo, uma coisa que eu deixei de passar assim de relance é o pai adotivo do Rudolph, que ele simplesmente carregava um caderno ali, anotando as coisas, e deve ter um motivo para ele ser assassinado. E esse motivo deve ter alguma coisa a ver com essa luva. Mano, é tão óbvio. Ao mesmo tempo eu não falei nos outros episódios, nos outros comentários, que eu fiquei, mano, que burrice, que loucura não falar disso. Tipo, mano, esse caderno que ele anotava toda vez nos primeiros episódios, eu revendo os episódios, falei, caraca, como eu não vi isso? Como eu não percebi isso? Vemos que o assassino mata ele, mas percebemos que o assassino pega o caderno dele, que ele anotava toda hora, no primeiro, no segundo, e no terceiro, o primeiro episódio, na realidade, né? Durante o episódio todo, ele anota. E vemos que ele dá esse conjunto por Rudolph. Esse conjunto pode ter tudo a ver com esse caderno que ele ia anotando ali. Não sei se ele é um espião, eu não sei o que ele parte de fazer. Só sei que o que o assassino tá procurando poderia ser a luva do Rudolph, do conjunto. E também a informação daquele caderno que anotava sobre o paraíso e sobre algumas coisas, até mesmo sobre as luvas. Eu fiquei assim, caraca, isso pode ter tudo a ver. Ou nada a ver. Mas, tipo, é uma coisa assim que me deixou totalmente alegre. E uma coisa assim, ele anotava sobre coisas de cada cidade, do paraíso e da sociedade normal. Então, eu tô muito pensativo do que tinha naquele caderno. Percebemos ali com o líder do Zé Arruaceiro se encontrando com o Jab. Eu não falei o nome certo porque eu não queria. Como lembra Jab, demos logo de soco. Então, sempre quis fazer boxe, então Jab é um nome que fica gravado na minha mente de qualquer jeito. Percebemos chegando ali com a menina que tem a tampa de esgoto como utensílio. Quero saber por que ela utiliza isso, mas ok. Percebemos que o nome do conjunto é simplesmente o conjunto do guardião. E agora eu fico pensativo. Por que o nome do conjunto é conjunto do guardião? Tem alguma coisa a ver com guardar? Alguma coisa? Eu não sei. Mas é uma coisa assim que poderia ficar. E
E você poderia escrever aqui do que você acha, qual a sua teoria, o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios. E se você quiser conferir minha opinião dos outros episódios, vai aparecer no final. Cada um dos episódios, cada minha opinião sobre o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cada um em um vídeo específico. E vai ser 2 vídeos. E um vai ter a opinião do 1 até o 4 e o outro do 5 até o 7. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da minha opinião. Foi bastante assim, suave, porque tipo, eu fiz esse roteiro rapidamente e trouxe aqui pra vocês. Porque eu gostei desse episódio, essas coisas, e queria trazer logo a minha opinião sobre isso. Mas é isso, do Renegado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e me diga aí o que está achando da temporada de Gachakuta. Tá gostando como eu? E é isso, e até a próxima. Fui! E se você conseguir, editor, faz alguma coisinha aí diferente, sei lá. Bota dançando, só que não, não vai combinar. Se tu tá pedindo, então toma.